Rapaziada, ó, esse daqui era eu, começo de 2019. Carnaval, praia, munhezada, cachaça, droga, narguile, bebida pra caramba e tudo quanto é tipo de prazeres hedônicos que você puder imaginar concentrados no mesmo lugar. E como já dizia Immanuel Kant, o homem que é escravo dos seus desejos desenfreados é refém de si mesmo. Você acha que eu ia chegar em algum lugar desse jeito aqui, irmão? Me orgulhando de postar esse tipo de coisa, me orgulhando de estar presente nesse tipo de ambiente. E eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Eu não vou dizer pra você que eu me arrependo de ter feito essas coisas aqui, porque na verdade foi exatamente ter passado por essas experiências que me fez ser quem eu sou hoje. Então eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida, na verdade eu aprendo, porque se não funcionar da forma como eu esperava, pelo menos eu vou saber o que não repetir. E cara, meu intuito com esse vídeo aqui não é fazer você se sentir culpado pela vida que você vem levando, nada disso. Na verdade, o meu intuito com isso aqui é fazer você despertar, é fazer você realmente o menino e deixar o homem nascer, assim como eu fiz. Porque talvez, cara, você não viva em um ambiente como esse que eu vivia, mas talvez você esteja trabalhando em um lugar que você odeia, talvez você não esteja feliz com a sua aparência, talvez você não sinta orgulho de si mesmo como homem. E tudo isso, cara, reflete esse mesmo princípio. Você ainda é um menino, independente da idade que você tenha. Porque um homem de verdade, cara, ele não vai aceitar da vida aquilo que sobra pra ele. Ele não vai ficar correndo atrás de uma mulher que não tá nem aí pra ele. Ele não vai aceitar ficar trabalhando em um lugar que ele odeia o resto da vida. Ele vai, sei lá, cara, vai tentar estudar, vai tentar abrir um negócio próprio. Ele vai tentar fazer alguma coisa e ponto final. E o primeiro ponto para que isso possa acontecer é esse despertar, tá ligado? Você precisa, cara, começar a olhar para sua vida, olhar para as coisas que estão à sua volta com mais senso crítico. Você precisa começar a questionar tudo. Você precisa questionar tudo, cara, tudo, tudo. Pô, eu tô num relacionamento que eu tô feliz? Não, não tô. Pô, eu tô trabalhando num lugar que eu tô feliz, eu gosto, eu quero isso aqui pro resto da minha vida? Não, não tô. Começa a questionar tudo que tá na sua vida nesse momento em que você, cara, não tá feliz, que você acha que poderia estar melhor. Só que isso aqui, cara, é difícil pra caralho, porque vai te colocar em contato com a sua própria falta de coragem, com as coisas que você prefere ignorar pelo medo de sentir dor. E quem que tem medo de sentir dor? Homem ou menino? Quando eu vivia cercado de prazeres, que nem eu te mostrei aquela hora, você acha que eu tava fazendo o quê? Eu tava fugindo da realidade, cara. Tava fugindo da responsabilidade, porque é muito mais fácil. Essa semana, cara, eu comecei a ler um livro, que é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. E aí, logo no comecinho do livro ali, ele começa a contar um pouco da história dele, as dificuldades que ele passou e tal. E, cara, se você acha que você tem uma vida difícil, que pariu, mano, vai ler o livro do David Goggins. Aí sim você vai ver que a sua vida não é tão difícil quanto você pensa. E ele conta que o que fez ele ter este despertar, o que fez ele realmente começar a ser quem ele é hoje, você provavelmente deve conhecer a história dele, foi um ritual que ele criou meio que sem querer ali, chamado Espelho da Responsa, que é basicamente o que eu tô falando para você fazer aqui. Não vou te dar um pequeno spoiler aqui, mas nada que vá prejudicar a sua leitura caso você for ler o livro depois, tá? O David Goggins, cara, ele é um cara que ele tinha todos os motivos do mundo para desacreditar da vida, para não ter que correr atrás de nada, porque, cara, o que esse cara sofreu é brincadeira. E aí, muito jovem ainda, na verdade, ele começou a perceber que grande parte das coisas que estavam acontecendo na vida dele era por culpa dele. Então ele olhava no espelho, ele estava gordo, ele não se sentia feliz com aquilo, e ele começou a se criticar, começou a se questionar por aquilo. Falou, pô, cara, tô gordo, isso aqui é culpa minha, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Ele estava tentando passar nas provas das Forças Armadas e ele não conseguia passar. Por quê? Porque ele ficou grande parte de toda a escola colando, copiando dos outros. Então ele não tinha capacidade para poder estudar e conseguir passar em uma prova que era um pouco mais difícil. E aí ele começou a se questionar sobre isso. Começou, na verdade, cara, a se responsabilizar por todos os fracassos, por todas as coisas que estavam acontecendo na vida dele. E ele tinha muitos motivos para não fazer isso. Porque muitas coisas que aconteceram na vida dele, eu não vou te contar tudo aqui, foi algo que estava fora do controle dele. Mas mesmo assim, ele começou a se responsabilizar por todas as coisas. E hoje ele é esse cara aí que você sabe muito bem quem é. E isso que ele chama de espelho da responsa, foi um dia, cara, que ele tava literalmente de frente com o espelho, ele tava ali se barbeando, raspando a cabeça e tudo mais, e ele olhava para esse espelho e ele se cobrava. Ele começava a identificar todos os problemas que ele tinha e o que ele fazia, aquilo que estava sob o controle dele, que ele poderia fazer para mudar aquela situação. Então, porra, cara, tô gordo. Não, vou começar a treinar, vou começar a levantar às 5 da manhã, vou correr,
Não tô conseguindo passar nas provas das Forças Armadas que eu quero entrar aqui e tal, no concurso. O que eu posso fazer? Não, vou parar de colar, cara. Vou começar a estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele começava a olhar pro espelho e sentar o esporro nele mesmo como se ele fosse outra pessoa, tá ligado? E o que é isso, cara? É senso crítico. É esse despertar. E quando ele fez isso, ele era muito jovem ainda. Acho que ele tinha, sei lá, 10, 12 anos quando ele fez isso aí. E nesse momento ele já se tornou um homem. Por isso que eu disse pra você que ser um homem ou ser um menino não tem nada a ver com a sua idade, tem a ver com este momento de despertar e de você questionar a vida que você tá levando. Então, cara, você precisa enfrentar teus medos, você precisa enfrentar tuas inseguranças. Você não, se você é homem, cara, você não tem tempo pra ter medo. Homem não pode ter medo, porque o mundo, cara, ele é extremamente cruel com o homem medroso. Você vai ficar para trás, você vai ver todo mundo passando na sua frente. Então você não tem tempo para ter medo para nada na sua vida. Então, cara, para de ficar se anestesiando com prazeres como eu ficava. Para de ficar se entregando a vícios, para de ficar se colocando sempre como uma vítima do mundo, de que as coisas não dão certo por você por conta, sei lá, por conta do governo, por conta de que você não tem tempo, por conta disso, por conta daquilo. Cara, vai ler o livro do David Goggins. Se você acha que você tem boas desculpas para não fazer o que você precisa fazer, vai ler o livro dele. Aí você vai ver, cara, que você tá reclamando por nada. Porque isso aí que você tá fazendo nada mais é do que uma fuga da realidade da qual você não quer enfrentar. Eu sei disso, cara. Eu sei disso porque eu fiz isso aí grande parte da minha vida. Mostrei para você aqui. E eu mostrei só um pedaço. Tem muita coisa aí já que eu já fiz. Que, cara, era completamente uma fuga da realidade. E tem mais. Mesmo tendo evoluído muito de 2019 para cá, recentemente, eu decidi dar um all-in ainda mais agressivo na minha vida, que foi entrar de cabeça em um projeto chamado 547 dias reconstruindo a minha vida do zero. Caso você seja novo por aqui, você provavelmente não vai saber do que eu tô falando. Mas é um projeto que começou agora em julho de 2025 e vai até dezembro de 2026, que foi um projeto onde eu tracei algumas metas específicas, eu dividi a minha vida ali em 5 grandes áreas e tracei metas específicas para cada uma delas, e eu tenho até o final desse prazo, até o final de 2026, para bater todas essas metas. E aí eu estou registrando todo o progresso dessa jornada, tanto lá no meu Instagram quanto no meu canal aqui do YouTube, porque, cara, tem muitas coisas na minha vida que eu sinto que eu já poderia ter alcançado e que eu não alcancei ainda. E eu comecei a enfrentar este espelho da responsa, olhando para mim e falar, cara, eu ainda não alcancei porque tem muita coisa que eu não tô fazendo direito. Então tá na hora de eu traçar esse plano e começar a fazer isso da forma como realmente deve ser feita. Tomei muitas decisões difíceis já até aqui, passei por coisas que eu achei que não deveria ter passado. Enfim, cara, tô registrando todo o progresso e estou fazendo isso não somente para mudar completamente a minha realidade, mas também para servir, cara, sei lá, às vezes de inspiração para você que tá aí mesmo querendo mudar, mas não sabe por onde começar. Então, cara, às vezes você vê alguém fazendo o processo e você vê, pô, tem mais gente que está na mesma situação que eu, que também está tentando mudar. Então, talvez isso sirva como inspiração para você também, não é só para mudar a minha própria realidade, entendeu? Então, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui do lado os primeiros episódios dessa série para você maratonar, caso você tenha interesse. E, cara, é isso. O menino se torne um homem, que a vida é como um jogo, apenas jogue. Tamo junto, meu guerreiro. Valeu, até a próxima.